ao vivo. Hoje não é segunda-feira, é terça, mas como eu tinha comentado semana passada, eu precisei substituir os nossos encontros, né? Aqui, pelo menos dessa semana de segunda para terça, porque eu dei uma palestra ontem em uma das escolinhas aqui de Campinas. Porém, eu trouxe um tema muito especial para hoje, para quem pôde comparecer na terça, tá certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre como conduzir o primeiro grupo de educação alimentar e nutricional. E eu acredito que é um tema que interessa a muitas pessoas, porque nós temos tanto aqui na página nutricionistas que estão interessadas em levar a educação alimentar e nutricional para as escolas, mas também nutricionistas que estão no consultório e que às vezes nessa dinâmica do atendimento, né, de um a um único paciente, querem entender mais como é possível fazer um grupo nessa dinâmica do consultório. E eu vou falar um pouco sobre esses dois aspectos, tá certo? Quem for entrando por aí, coloca para mim. Eu vi que a Carline, aluna do nosso curso online, está aqui. Carline marcando presença a todas as lives. Estou gostando de ver, aproveitando os conteúdos. E você também que for entrando, vai comentando aqui de onde você é, qual o seu nome e quais são as suas dúvidas com relação a esse tema. Mas antes de eu começar a falar em si, de como conduzir um grupo, eu quero contar um pouco para vocês dessa experiência que eu tive ontem, de fazer a palestra para os pais de uma das escolas. E essa escola, a gente trabalha com crianças desde a educação infantil, então desde o ano passado a gente tem as aulas com as crianças da educação infantil, e esse ano a gente está fazendo atividades com o ensino fundamental 1 e 2, então primeiro a quinto ano, né, o quinto ano. E aí já são crianças maiores e com outras perspectivas de atividades, porque o que acontece é que a educação infantil a gente usa muito lúdico, muito brincar, as histórias, o encantamento, e aí quando a gente vai pegando as crianças maiores, de 6 a 10, 6 a 12, já está mais envolvida essa questão do jogo, né, do raciocínio, e a gente vem fazendo um trabalho muito bacana com eles e quis levar isso para os pais, quis trazer os pais para próximo da equipe da nutrição e contar um pouco de como a gente pode trabalhar em casa e na montagem do lanche também, enfim, qual que é a responsabilidade dos pais e qual é a responsabilidade das crianças. Porque eu não queria deixar uma impressão de que as atividades que a gente ia começar a fazer com o Fundamental 1 e 2 passaria para essas crianças uma responsabilidade deles terem que decidir a qualidade da própria alimentação, porque essa não é a responsabilidade da criança. A criança, ela decide quanto ela come, né? Se ela come, porém a qualidade do que é ofertado, isso é responsabilidade dos pais, aí do adulto que vai ter maior conhecimento para decidir sobre essa alimentação. E foi super bacana. Os pais tiveram umas horas que eles falaram assim, Carol, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu até fiz um post mais cedo, não sei se vocês viram, mas onde eu coloquei assim, falando sobre o investimento que a gente faz nos filhos, nas crianças, né? Então, que os pais fazem nos filhos sobre a educação. A gente investe nos filhos para terem uma melhor educação, né? Com cursos, com a melhor escola que eu consigo proporcionar, pensando na vida futura, pensando na vida profissional. Eu quero que essa criança ganhe conhecimento, adquira cultura, tenha condição de concorrer a uma boa universidade. E depois disso tenha uma boa formação e por conta disso um bom emprego. É claro, né, que não acontece sempre do mesmo jeito, a gente tem exceções para tudo, porém essa é a linha, é nisso que eles pensam. É por isso eles tinham decidido por aquela escola, porque é uma escola muito boa, que entrega um ensino educacional muito bom. Mas eu perguntei, vocês pensam na poupança que vocês estão fazendo nos filhos, investindo em conhecimento? E vocês pensam no investimento na saúde? Porque a decisão hoje de mandar um achocolatado na lancheira, de mandar uma bolacha recheada, de mandar um bolinho, de não tentar estimular essa criança a comer mais hortifrutis, esse tipo de decisão é uma poupança.
Só que é uma poupança que lá na frente vai ser fruto de colheita de possivelmente muitas doenças associadas à má alimentação. E eles ficaram, nossa, Carol, nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente fica realmente aflito, querendo que a criança tenha aí uma alimentação melhor agora, mas eu nunca pensei tão longe, tão a longo prazo. Então é importante a gente ter esses momentos de conversa com os pais, de que não é simplesmente na saúde do hoje, na saúde do agora, a alimentação da criança, mas que tem muito a ver no que vem lá para frente. E esse tipo de palestra, por exemplo, que eu fiz ontem, que era uma palestra expositiva, falando sobre a responsabilidade de pais, responsabilidade de filhos, sobre a dinâmica que está tomando a nossa alimentação no país, ou mesmo falar sobre o guia alimentar, pode ser uma palestra para a gente trazer familiares, trazer pais para perto, e a partir disso a gente conseguir oferecer para esses pais as atividades de educação alimentar e nutricional. Então, você pode elaborar esse tipo de palestra pensando num contexto de chamar, por exemplo, todos os teus clientes do consultório, ou então se na escola, a escola te abriu um espaço para fazer uma atividade extracurricular de educação alimentar e nutricional, ou se você quiser, né, ir fazer essa divulgação na escola para levar para uma atividade extra em um outro lugar, você pode fazer esse tipo de palestras, mostrar a importância que tem essa poupança na alimentação saudável no agora e também qual a repercussão disso durante a vida, e aí propor as atividades de educação alimentar e nutricional. E uma maneira de fazer isso é propor atividades em grupo. Eu quero saber, vocês têm interesse em saber como conduzir o primeiro grupo de educação alimentar e nutricional com crianças? Se você tem interesse, coloca aqui para mim nos comentários sim. Sim, eu quero saber, sim, eu tenho interesse. Por quê? Quando a gente não tem a experiência de trabalhar com um grupo de crianças, ainda que nós tenhamos a experiência de trabalhar com uma criança, bate uma insegurança, né? Uma coisa é estar ali com uma única. Agora, outra coisa é eu estar 5 crianças, 10 crianças. Eu já cheguei a conduzir grupos de 30 crianças. É muita criança junto, né? O que eu posso dizer? O que acontece? Eu recomendo para quem vai começar que comece sempre com um número menor de crianças. Então, aí de 5 a 10 crianças, ok? Por quê? A partir do momento que eu tenho menos crianças, eu consigo entender melhor como é uma dinâmica de grupo, né? Até no curso, no programa Brincar de Comer, eu falo sobre quais são as peculiaridades de trabalhar em grupo, os detalhes, as nuances, eu consigo, aí como é uma aula, entrar mais a fundo, mas aqui eu vou trazer algumas dicas bem importantes para quem vai começar a trabalhar com grupo. E essa é a primeira dica, a gente ter cuidado com o número de crianças que vai colocar no grupo, né? Até teve uma aluna do curso, ela fez uma oficina aberta, e ela falou depois para mim, Carol, foi minha primeira oficina e eu achei que eu fui um pouco ousada no número de crianças. Tinham muitas crianças, tudo correu bem, mas eu fiquei um pouco aflita durante o caminho, durante a condução, porque eu ficava com medo, né, de algo acontecer, tinha que ficar ali olhando por todas as crianças, apesar de terem pais que estavam juntos, afastados, observando. Mas eu hoje faria, como você disse, uma quantidade ali menor de crianças. Então, a primeira dica é essa, certo? Quando você pensar num grupo, pense aí de 5 a 10 crianças. Quanto maior a tua segurança, mais crianças você vai conseguindo colocar. Eu começaria com 5, 6. Um grupo de 4 também é legal. Agora, 3 crianças, ele já vai ter menos o impacto do grupo. Então, pense em 4, 5, 6 crianças para um primeiro. E vai evoluindo até chegar em 10. Quando você chega em 10 crianças, eu recomendo que ou você faça 2 turmas, tá? Ou então, você tenha um ajudante. E esse ajudante pode ser uma nutricionista parceira,
pode ser uma técnica dietética. O que acontece? Quando eu faço as oficinas no SESC, eu faço oficinas culinárias, né? Mas com o cunho da educação alimentar e nutricional, eu sempre tenho uma pessoa que me ajuda. Então, depende, às vezes eu tenho nutri que está comigo, às vezes eu tenho a técnica, e às vezes eu tenho simplesmente uma pessoa que vai me ajudar na dinâmica da organização, que ela não vai precisar interferir na atividade. É importante para a gente conseguir ficar tranquila, essa segunda pessoa, porque pode acontecer de uma criança vai precisar de uma demanda, ter que sair da sala, e ajuda você a estar com outra pessoa ali que está, inclusive, organizando tudo o que está acontecendo, tá bom? Carol, mas me explica mais, então, esse grupo. O que é esse grupo que eu posso fazer de educação alimentar e nutricional? No contexto da escola é fácil a gente pensar o que é. No contexto da escola é a gente oferecer para as turmas, para as salas de aula, para as atividades, o contato com os alimentos em uma aula, né? Em um momento da atividade de educação alimentar e nutricional. Agora, no consultório, é essa mesma ideia, só que eu vou ter que organizar esse grupo. Então, eu preciso propor essa atividade para os pais em um determinado horário, certo? E marcar essa data, fechar uma turma e montar esse grupo. E o ideal, em ambos os contextos, é que as crianças tenham faixas etárias similares. Eu já falei disso numa outra live, que quando a gente vai fazer uma atividade para as crianças, a gente precisa pensar no tipo de atividade conforme a faixa etária, porque a criança, ela vai, conforme vai crescendo, passando por fases diferentes do desenvolvimento. É possível trabalhar com faixas etárias diferentes? É possível, mas aí já determina eu ter que pensar mais na condução da atividade para que não fique desinteressante para os maiores e nem muito difícil para os menores. É um pouco mais complicado, por isso eu prefiro sempre separar as faixas etárias para aproveitar melhor ali a dinâmica da atividade, certo? Então, você pode fazer isso no teu consultório, fazer isso num centro de recreação, assim como eu faço no SESC, fazer num condomínio, fazer na escola e sempre montando esse grupo, propondo as atividades. Grupos pequenos para começar e vai evoluindo, certo? Ok, posto isso, como eu conduzo esse grupo? Tô lá, consegui fazer o primeiro fechamento, vou fazer minha primeira turma, o que eu faço com essa turma? A primeira coisa, você precisa conquistar essa turminha e integrar essa turminha que está com você. Então, para a gente conquistar, tem que ser uma atividade muito chamativa, uma atividade que eles se divirtam, sabe? Que gere curiosidade. Então, essa é a hora que eu, enquanto profissional, penso, olha só, o que é que para essas crianças, para esse grupo, para essa faixa etária, vai fazer mais sentido? O que é que vai diverti-los, que vai chamar a atenção deles? Como é que eu vou fazer essa parte, tá? E aí, quando eu tô ali pensando sobre essa atividade, é importante lembrar que agora as crianças, elas são o centro da atenção, não eu. Então, o que elas querem? O que elas gostariam? E aí, enquanto profissional, né, eu vou pensar dentro do que elas gostariam, qual vai ser a melhor proposta. O que criança, por exemplo, que é a faixa etária que eu mais trabalho, de 2 a 5 anos, gostam? Eles gostam muito de histórias. Eles gostam muito dessa contação lúdica por trás das histórias, né? Então, eu uso as histórias com eles muitas vezes. Eles gostam do contato com o alimento. O que crianças de 6 anos em diante gostam? Eles gostam já de jogos com regras. Então, com eles vão ser mais jogos. E aí a gente vai pensando, então, para esse grupo a melhor atividade. Por quê? A atividade faz parte da condução do grupo. Se eu tenho uma atividade interessante, chamativa, eu vou reter, né, a atenção deles por mais tempo. E aí eu não vou ter tantos problemas, por exemplo, de ter que ficar falando, olha, presta atenção no que eu tô falando, olha, se concentra aqui agora. Porque a atividade está interessante.
Eu digo que toda vez que a gente precisa chamar muita atenção da criança no sentido de prender a atenção dela aqui para a atividade, dizer, ó, presta atenção no que eu estou falando, agora não é hora disso, agora a gente está fazendo essa atividade, significa que a atividade não está tão interessante assim. Então, eu preciso ter a delicadeza de observar também que tipo de atividades estão sendo interessantes ali para o grupo ou não. Por isso que a primeira atividade, vamos fazer uma bem divertida, e aí dali em diante a gente vai propondo outras atividades que ainda vão trazer, né, a diversão para as crianças, mas que talvez eu possa evoluir um pouco mais ou menos alguns quesitos, certo? Sim? Então vamos lá. Primeiro ponto quando eu vou elaborar essa parte da atividade, é eu entender sobre o desenvolvimento infantil. Eu entender sobre as fases de aprendizagem, estudar a teoria de aprendizagem, tá bom? E depois disso, ir lá e elaborar, e se possível, fazer um teste antes com uma criança, se não é uma atividade que você conhece. Eu tive, quem já me viu contar um pouco da minha história, sabe que no começo eu tive alguns problemas, né? O que acontecia? Eu comecei a trabalhar numa escolinha e eu fui buscar por atividades, na época na internet, livros, e as atividades que eu achava, que eu via ali, achava legais, e às vezes eu reproduzia, não davam certo. Então, um pouco talvez pelo tipo de condução que eu fazia, ou talvez porque eram atividades que não iam dar certo mesmo, até que eu encontrei uma forma que eu falei, nossa, é isso daqui que para mim gera resultados e que eu percebo que gera em todas as outras escolas. A partir disso, eu fui criando os meus materiais e aplicando e reaplicando, e hoje, né, inclusive no programa Brincar de Comer, eu entrego essas aulas, essas atividades, e isso dá mais segurança, porque a pessoa vê alguém que já aplicou. Mas, quando a gente não tem essa opção, se você não é aluno do meu curso, ou, enfim, tá buscando atividades na internet, coisas do tipo, teste antes de você levar para um grupo, sabe? Teste com uma criança da família, testa a dinâmica, vê se é interessante. As atividades que eu tenho lá, elas foram todas testadas muitas vezes, então eu falo com segurança sobre elas. Mas sempre que eu vejo uma atividade nova, eu preciso testar para entender a dinâmica, tá bom? Então tá certo, você tá lá com o seu grupo, já fez a atividade, testou a atividade que você vai levar e vai propor. O primeiro passo ali de integrar aquelas crianças, de encantar as crianças com a atividade, está dado. Quando você está com eles, é importante que as crianças conheçam os nomes umas das outras, principalmente se eles, né, vão ficar por mais tempo juntos. Eu tenho grupos que duram um ano inteiro, que a gente se encontra quinzenalmente. Tem grupos que a gente se encontra uma vez por mês, durante 6 meses. Então, essa frequência ela pode mudar conforme a necessidade dos teus clientes ou conforme a tua própria proposta, mas seja como for, as crianças vão se encontrar mais vezes. Então, se elas vão se encontrar mais vezes, vamos apresentá-las, cada um vai falar seu nome, podem falar do que mais gostam. Eu gosto de, nesse começo, por exemplo, falar assim, conta o seu nome para mim. A criança conta e eu falo, qual é a comida que você mais gosta? E aí a gente já começa a ir trazendo essa parte do que é a alimentação, que é a que ele mais gosta. Porque até a partir disso, se eu sou um ouvinte atento, eu já consigo pensar em atividades futuras para aquele grupo, tá bem? Um outro ponto nessa parte de apresentação é você também se apresentar. Você falar quem você é, por que você está ali, o que você vai fazer, o que serão essas atividades. Se as crianças são maiores, você pode, inclusive, ouvir delas o que elas esperam dessas atividades. Como eu disse lá no começo, né, nós estamos trabalhando agora com o Fundamental 1 e 2, numa das escolas. Ano passado, no fim do ano, a gente começou a trabalhar com o Fundamental 1, mas o Fundamental 2 é desse ano. E uma das perguntas que a gente fez na primeira aula é o que vocês esperam desses encontros da nutrição? Porque não é que eu tenho um planejamento anterior, eu já sei o que eu quero apresentar para eles, mas será que não cabe um encaixe de uma ou outra atividade, um ou outro tema pelos quais eles se interessam? Então, eu falo muito disso, né? Eu tenho que ter o rumo, eu tenho que ter o plano para onde eu quero chegar,
mas eu não preciso ser tão rígida no caminho. Eu posso ir fazendo mudanças desse caminho, desde que eles me levem até o mesmo objetivo, levem ao aprendizado dessa criança, tá certo? Bem, deixa eu ver aqui que tiver nos comentários enquanto eu estava falando. O pessoal, sim, quero ouvir, adoro trabalhar. Boa noite, Beth. A Beth está por aqui, Beth Coelho, disse que se interessa muito por esse trabalho. Realmente, esse trabalho da educação alimentar e nutricional com grupos, eu já percebo um movimento maior até nas escolas, porque a gente encontra os grupos das crianças na escola, mas eu percebo que é um campo pouquíssimo aproveitado no consultório. E olha só, a gente pode utilizar o mesmo horário, então, por exemplo, 1 hora que você tem ali de atendimento com um paciente. Essa mesma 1 hora você conseguiria fazer um grupo com 5 crianças. Isso é fantástico, como a gente consegue otimizar a nossa agenda e ainda entregar muito valor em uma atividade. Porque ali na consulta você consegue fazer a parte bem individualizada. Mas entende que as crianças elas têm demandas muito parecidas, às vezes, com relação a se aproximar mais do alimento, entender mais sobre a comida. E quando eu junto elas, esse grupo cresce, ele se fortalece, ele se apoia. Eu lembro de quando eu fazia as intervenções em grupos, que eram mais com cunho da gente. Era uma intervenção assim, na verdade, vou explicar melhor. A gente queria que as crianças, eram crianças já bem abertas aos alimentos, mas que eles conhecessem alimentos novos. Então a gente apresentou alimentos mais assim, diferentões, né? E aí a gente apresentou jaca, apresentou jiló, fazia receitas diferentes com eles. E era muito legal como o próprio grupo se apoiava em provar esses alimentos novos. Porque apesar de serem crianças, que elas estavam ali já abertas para uma alimentação saudável, elas não conheciam. E o que é novo assusta. E esses alimentos que assustavam, elas se apoiavam para provar. Então, o grupo ajuda muito a criança no sentido de se sentir mais segura, sabe? É claro que aí também depende de como você conduz. Quando a gente conduz para a parte da coerção ou da vergonha, do tipo, olha só, você não vai comer, você não vai experimentar, você não vai pegar, nossa, vai passar vergonha na frente dos amiguinhos, isso é péssimo. Não façam isso, tá? Isso não faz parte da educação alimentar e nutricional. Agora, quando eu uso o apoio do grupo para dizer, olha só, a gente está aqui junto. Seu amiguinho, vamos perguntar para ele, o que você achou? É legal? Tava frio na sua mão? Tava quente? Nossa, e que cheiro tem? E dá para essa outra criança que cheirar? Isso fortalece, tá bem? Mas, é como eu disse, depende de como você conduz. Então, conduza sempre para o lado positivo, para o lado do apoio, para o lado da segurança. Não para o lado do medo, da coerção, da vergonha. Tá certo? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Porque a gente também se sente mais seguro quando a gente está em grupo, né? Bem ou mal, nós somos mamíferos e mamíferos vivem em grupo. E eles, assim como nós, vão se sentir mais seguros em grupos de crianças. É claro que você pode trabalhar também no 1 a 1, mas o grupo ajuda muito. Então, vamos lá. Eu continuando nessa parte da condução. Porém, quando a gente trabalha com o grupo, nós temos que ter alguns cuidados. Eu vi que a Maraísa entrou por aí. A Mara trabalhou algum tempo comigo, né, nas escalinhas, e ela sabe de alguns cuidados que a gente tem que ter no sentido de as crianças elas são muito ágeis, sabe? E às vezes eles aprontam. Então, por exemplo, se você vai trabalhar nesse grupo com oficina culinária, tomar cuidado com materiais cortantes, com facas, de não deixar espalhado, disso ficar guardado, tá bom? Mesmo materiais seus, então teu celular, o computador que você levou talvez para passar um vídeo, a gente precisa tomar cuidado com os materiais que estão ali, ainda que as crianças sejam maiores, tá? Eu já tive problema de ter, por exemplo, já viram aquelas frutas que são tipo de cerâmica? Não é cerâmica, é como se fosse um isoporzinho dentro, na verdade, né? Eu já tive criança que estava no 5º ano e que mordeu aquilo e acabou estragando. Pode acontecer? Tá? A gente está super suscetível a isso. E eu não brigo, nada do tipo, eu falo, olha, tá vendo? Acabou estragando. Agora, da próxima vez, a gente precisa ter mais cuidado,
certo? E aí, beleza, a gente segue numa boa, mas sabendo disso, na hora de você fazer a condução, você já prepara o ambiente para não acontecer esses problemas, tá certo? Vamos ver, a Débora aqui tá falando assim. Quais sistemas você sugere no decorrer do grupo? Vou responder essa primeira. Então, os temas depende da faixa etária, tá certo? E do período que você tem. O que eu gosto de fazer é trabalhar com as crianças menores bem os alimentos in natura. Então, eu decido quais alimentos in natura eu vou apresentar para eles. E dentro dessa apresentação, eu tenho as atividades que vão ser desenvolvidas. Para as crianças que já são maiores, eu consigo falar de temas mais específicos. Eu consigo falar sobre o guia alimentar, eu consigo falar sobre a quantidade de açúcar em alimentos, sobre por que é melhor consumir alimentos que a gente prepara em vez dos alimentos das embalagens. Então, eu trago para o contexto de dinâmica, contexto de jogo, esses temas, tá bem? E não necessariamente eu nomeio dessa forma para eles, como aqui eu estou falando para vocês. Eu nomeio lá como uma atividade sobre o guia alimentar. Mas eu falo que a gente vai fazer hoje uma atividade sobre quais são os 10 melhores passos para a gente ficar mais saudável. E aí eu vou trabalhando esses passos com eles. O que eu dou de ideia para quem tem dúvidas do que fazer com crianças do ensino fundamental é trabalhar os temas do guia. Você consegue dividir os temas do guia em 10 atividades, se você dividir em 10 passos, tá bom? Outra possibilidade com as crianças menores, como eu disse, é a gente definir quais alimentos a gente vai trabalhar. E aí você pode, dentro dessa definição de alimentos, pensar enquanto nutricionista. Vou apresentar para eles todos os grupos alimentares, todas as possibilidades do grupo alimentar. Porém, a gente não vai colocar assim, a gente vai colocar para as crianças os nomes dos alimentos. Se eu quero apresentar uma fruta, então, e a fruta vai ser, eu decidi que vai ser a jaca, então hoje a aula é sobre a jaca, entende? Eu, enquanto nutricionista, eu penso nutricionês. O nutricionês está em mim, eu penso nutricionês. Quais são os temas, nutricionalmente falando, interessantes de eu apresentar para a criança? E aí, para a criança, eu verbalizo isso de uma forma que ela entenda, tá bom? Vamos lá. A Débora falou outra dúvida. E você fica quanto tempo com um grupo? Em torno de 3 meses acompanhando? Eu tenho grupos que duram o ano inteiro. Principalmente os grupos das escolas, né? Porque aí a gente consegue fechar um grupo para o ano todo. Eu acho perfeito esse tempo, assim, de um ano com as crianças a cada 15 dias. Porém, quando eu faço essa atividade, geralmente em centros de recreação contínuos, tá? Encontros contínuos, que seria a mesma dinâmica de fazer no consultório. Eu já fiz 5 meses, foi o máximo. Eu já fiz uma experiência com 3 meses, uma experiência com 4, uma experiência com 5. Eu digo 4 ou 5 meses, porque eram encontros quinzenais. Agora, se você for fazer 3 meses de encontros semanais, eu acredito que é um bom tempo, porque o que acontece? Eu preciso, quando eu estou falando da educação alimentar e nutricional, entender que eu vou construir um caminho, uma base, e esse trabalho com as crianças, ele vai levar tempo, sabe? Ele não vai ser assim, não é numa aula que a gente mostra, por exemplo, como as frutas fazem bem para o corpo e a criança sai e come todas as frutas. Não é nesse ritmo que acontece. Então, se eu fico pouco tempo com eles, existe ganhos. Eles entendem, eles assimilam aquele conteúdo, porém, para a gente ver ser aplicado, a gente ver acontecer, vai levar mais tempo. E quanto mais a criança se encontra comigo e se encontra com um grupo, mais resultados eu tenho no sentido disso ter mudança real lá no hábito alimentar da criança. Até porque a família em si se compromete também com aquele investimento que ela está fazendo mensal nesse tipo de atividades. Eu percebo que eles se sentem mais amparados, porque aí fora da atividade com o grupo, a gente também direciona mensagens para a família, e dependendo da dinâmica, inclusive, você pode alternar encontro com a criança, encontro com a família, encontro com a criança, encontro com a família, tá? Esse é um modelo bem legal que eu fiz uma vez, não é o que eu faço sempre, geralmente eu me encontro mais com a criança, e faço esse direcionamento por outros meios com os pais, mas esses encontros presenciais, hora criança, hora família, também são muito bem-vindos, tá bom, Débora? Respondido?
Se ficou alguma dúvida, você coloca aqui para mim, assim como também, se você que está por aí tiver alguma dúvida, pode colocar para mim. Mas vou voltando na parte da condução do grupo. Busque sempre por ter um espaço que seja acolhedor para a criança, quando você for fazer o trabalho com ela. Isso não quer dizer ter uma sala power, não é isso. É você arrumar aquele espaço como mais acolhedor. Transformar com materiais seus aquele espaço num espaço acolhedor, tá certo? Tirar um pouco do peso, se você vai trabalhar ali na clínica com a criança, da sala de médico, não fazer isso. Levar alguns brinquedos, distribuí-los pelo chão, cartazes coloridos, isso ajuda também, tá bom? Na hora de você fazer a condução. E sim, você está muito tranquila sobre o que você vai fazer, muito segura, confiante. Para quê? Para que você consiga, durante toda a atividade, estar centrada no seu papel, que é interagir com as crianças, mostrando para elas, de forma lúdica, que os alimentos são muito bons para a nossa saúde, né? De que é muito legal, é muito divertido e é muito importante a gente consumir aqueles alimentos. Agora, se eu estou preocupada, se eu estou insegura, se eu não estou confiante, porque eu não testei a minha atividade antes, eu nunca conduzi aquela atividade, eu nunca vi ninguém conduzir também, aí às vezes a gente fica tão insegura, que nós não conseguimos levar o grupo até o objetivo que a gente quer. Tá? Por isso que eu falo, busquem por meios, por formas de testar essa atividade antes ou então de ver quem já testou, um ou outro, tá bem? A Beth falou que era isso mesmo. A Beth não, desculpa, a Débora, que era isso mesmo. Até eu estava vendo, hoje teve uma aluna que me mandou umas fotos de uma atividade que ela fez. E o que ela fez? Eu mostro, né, como era a atividade, ela pegou uma atividade de história, eu mostro como eu conduzi, e ela, a partir daquilo, fez uma releitura da maneira que ela ia conduzir. E ela me contando que deu super certo e que ela só, né, pôde fazer essa releitura. Por quê? Porque ela se sentiu segura de ver como eu fiz a condução. Então, converse com os teus colegas nutricionistas, o que eles estão fazendo, o que dá certo, para fazer essas trocas também. E pensar, olha, eu poderia fazer dessa outra maneira. Que legal, isso é possível, porque a minha colega já fez assim, e agora eu posso dar esse outro passo, porque eu já sei que o ponto da história já deu certo. Agora, se eu faço a história mais a dinâmica culinária, pode dar mais certo ainda. E a gente só faz isso trocando ideias, tá bom? Gente, aí, é isso que eu tenho para dizer hoje. Vocês têm alguma outra dúvida sobre a condução no grupo? Coloque aqui para mim. Tem um delay entre o que eu falo e entre os comentários de vocês aí de 1 minutinho, então eu vou esperar um pouquinho. E enquanto eu espero, eu vou aproveitar para ir relembrando o que eu falei sobre os grupos, tá bom? Então, o primeiro passo para uma boa condução é eu começar com um número menor de crianças. Então, começar ali com umas 5 crianças, evoluir até 10, chegou em 10 crianças, o que eu faço? Eu vou buscar para um ajudante ou então eu vou desmembrar esse grupo em 2. Procurar fazer com que os grupos de criança tenham idades semelhantes, porque isso vai facilitar muito a condução do meu grupo, vai facilitar muito o tipo de atividade que eu vou colocar. Feito isso, começou o grupo, a gente precisa fazer a apresentação do grupo, o grupo precisa saber, o grupo precisa ter nome, quem é quem. Inclusive, vocês podem fazer crachás para as crianças, tá? Eu já estou numa fase de que, assim, como são muitas crianças, às vezes, na hora, eu não consigo gravar o nome. Então, fazer um crachá ou até uma fita adesiva com o nome da criança pode ajudar. E então o grupo todo se apresenta e você, nutricionista, faz parte do grupo, porque você está ali, o que você vai fazer ali. Para a primeira condução, escutar o que o grupo deseja, o que o grupo espera, principalmente se eles tiverem mais de 6 anos, que eles já vão conseguir comunicar isso com você, se eles forem menores, nem tanto. Posto isso, a condução ela vai vir com a atividade, uma atividade bem elaborada para aquela idade, de preferência testada, tá bom? Ou então que você tenha certeza de que quem fez direito, porque às vezes está lá escrito e a gente não consegue ver, não consegue ter certeza de quais foram os resultados. Depois disso, a gente poder
a gente ter cuidado com materiais que ofereçam risco para a criança ali durante a atividade, ou então risco de perda nossa mesmo, e aí ao mesmo tempo ter um local aconchegante e agradável para aquela condução do grupo, tá? Deixa eu ver o que a Débora falou aqui. Ah, e quando o grupo está sendo feito em consultório, você aconselha deixar as mães vendo? Como é o acompanhamento com as mães? Calma, peraí. Como é o acompanhamento das mães com as crianças durante a atividade? Débora, eu já tive experiência dos dois jeitos: mães presentes e mães não presentes. Isso de deixar a mãe presente ou não varia um pouco conforme o tipo de mãe. Por quê? Existem mães que elas querem tomar a frente da criança durante a atividade. Aquela atividade é para deixar a criança empoderada, para ela se sentir capaz de se relacionar com aquele alimento. E às vezes a mãe, sem querer, acaba interferindo nesse momento, dizendo: ah, quero só ver se você vai comer, quero só ver se você vai pegar. Ah, nossa, goiaba, ele não gosta de goiaba, sabe assim? E isso não ajuda. Então, a minha preferência pelas experiências é que as mães não participem. Se elas forem ficar vendo, eu deixo bem claro no começo da atividade, quando eu vou fazer a apresentação, que elas estão ali apenas para observar. Se elas quiserem, elas podem tirar foto de longe, tá? Mas que eu não quero que elas intervenham. Por quê? Porque esse é o momento da criança se descobrir com aquele novo grupo. Carol, isso significa que trabalhar com as mães é ruim? Não, não significa. É possível, quando eu faço, por exemplo, oficina culinária, é possível que as mães estejam juntos. Eu já fiz oficinas que as mães estavam juntos. Mas aí a condução da oficina tem que ser direcionada, hora para a mãe, hora para a criança. Hora para a mãe, hora para a criança, para a gente explicar para a mãe o porquê de determinada atividade que a gente vai fazer com a criança. E durante essa explicação e falando justamente sobre as não intervenções, as intervenções que ela não deveria fazer para que a criança possa aproveitar melhor. Entende? Que é mais difícil quando eu fico, ora falando com a mãe, ora falando com a criança. Justo a fala para a mãe, justo a fala para a criança. Por isso que eu prefiro, quando vai trabalhar com a mãe, e aqui, né, tô sendo, enfim, tô falando mãe, mas mãe, leia-se família, leia-se os cuidadores. Quando a gente vai trabalhar com esses cuidadores, fazer encontro com cuidadores, encontro com a criança, encontro com cuidadores, encontro com as crianças. E aí, uma hora ou outra, eu posso intercalar onde eles se encontrem. E porque tem criança também que responde, a resposta dela para vários tipos de estímulos é diferente na presença dos cuidadores e na ausência dos cuidadores. Já ouviu dizer assim? Ah, na escola come tudo, em casa não come nada? E pode ter relação da forma, justamente, que ele já está acostumado de ter a intervenção dos cuidadores, e aí ele já tem uma reação programada para aquilo. Agora, o grupo é novo, ele não tem uma reação programada para aquilo. E eu vejo que ajuda mais para a criança quando ela não tem essa reação programada, tá bem? E como é o acompanhamento das mães? Eu acho que aí eu respondi, né, Débora, as duas perguntas que estavam aqui. Como é o acompanhamento das mães com as crianças durante a atividade? Se elas estiverem acompanhando, elas são convidadas, quando eu não quero que elas intervenham, a ficarem afastadas, tirando fotos. Eu falo para elas que, inclusive, elas podem sair e voltar. Mas aí elas vão participar efetivamente da atividade, elas são trazidas bem para pertinho da gente. A Josi falou assim: você poderia dar sugestões de atividades? Crianças com 3, 4 anos, crianças com 5 e 6 anos. Ambas essas idades são crianças que estão na idade que a gente fala, que é do pré-operatório, na teoria da aprendizagem, né? Enfim, a live não é sobre a teoria da aprendizagem, então eu não vou entrar nisso. Inclusive, eu tenho uma aula gratuita que toca na teoria da aprendizagem. Caso alguém ainda não tenha visto a minha aula sobre os 5 passos para uma educação alimentar e nutricional que encanta pré-escolares, fala para mim que eu deixo o link aqui nos comentários. Aliás, eu já vou pôr, porque aí quem quiser se inscrever para ver, pode se inscrever. Então, falando dessa idade, da teoria que eles estão no período do pré-operatório, ambas as faixas etárias elas vão gostar de se relacionar
elas gostam, na verdade, elas entendem o mundo e elas brincam pelo lúdico. O que é isso, Carol? O que é a representação do simbólico que falam nessa idade? É quando a criança, por exemplo, ela pega o mouse e ela faz do mouse um telefone. Então, ela começa por representações para coisas que não realmente são. Então, o mouse pode ser um telefone, a abobrinha pode ser uma bonequinha, sabe? E aí a gente traz também a fase da princesa, do príncipe, do mocinho, do ladrão. E esse tipo de jogo, de simbolismo, onde eles entram nesse tipo de atividade, então, onde eles se tornam também parte da história, é uma atividade legal de ser feita. E aí você pode pensar em releituras de histórias, você pode pensar em como mostrar para as crianças, dentro dessas releituras, o alimento. Outro ponto que essa faixa etária gosta, contato com alimento, tá? Porque eles vêm de uma fase que a gente chama de sensório-motor, ali até 2 anos, falando de teoria da aprendizagem ainda, onde é importante isso da relação, da sensação, e quando ele passa para o pré-operatório, ele não perde isso de gostar da sensação, de ter interesse, de tocar, de cheirar. E aí a gente precisa trabalhar, então, com essa criança a exploração sensorial. Eu sempre junto uma atividade lúdica mais os 5 sentidos. Essa é o meu padrão, assim, ouro. E o que também é possível de ser feito são as oficinas culinárias. A gente pode pensar em receitas para fazer com eles. É claro que aí isso vai ser uma condução mais de grupo para oficinas culinárias. Agora, quando você for elaborar a atividade, pensa sempre, essa atividade está despertando o interesse lúdico das crianças? Eu estou trazendo à tona uma história com princesa, com príncipe, eu estou trazendo à tona um superpoder, um super-herói, eu estou trazendo à tona, estou despertando essa parte do interesse, sabe? Eu já tenho, aliás, 2 vídeos meus aqui na página, que falam sobre a cenoura, por exemplo, que tem a visão de raio laser, né? Então, quando a gente vai trabalhar a cenoura, falar que a cenoura tem a visão de raio laser, e todo mundo vai ficar com essa visão de raio laser na hora que provar. E isso é muito simples de ser feito, tá bom? Então, você pode fazer nesse sentido, tá certo, Josi? Aliás, vocês têm interesse de, em uma live, a gente ter uma live que eu mostre uma atividade, uma das atividades que eu faço? Se tiverem interesse, coloca assim, escreve eu nos comentários. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso trazer uma atividade de escrita numa próxima live, tá bom? O ponto é que também, uma live aí atrás, eu falei do guia alimentar. Foi semana passada, alguém que estava por aqui, lembra se foi semana passada? Acho que foi. Na semana passada eu falei de uma atividade super simples de ser feita com guia alimentar. Então, também você pode utilizar, por exemplo, esse exemplo para trabalhar com crianças maiores. E como eu fiz esse para crianças maiores, eu posso trazer aqui um dia um para crianças menores. Nossa, o pessoal animou. A Jaque falou eu, Juliana, a Carline, a Inês, a Josi, a Débora. Tá ótimo, gente. Eu vou fazer isso. Mas aí eu vou pedir, então, uma ajuda para vocês, certo? Eu quero que agora, você que está aí, se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguma colega de profissão, para alguma outra nutricionista, que vocês marquem elas aqui nos comentários, para que elas possam ver essa live e fiquem sabendo que toda segunda-feira, apesar de hoje ser terça, mas hoje eu estou, né, na reposição só, que toda segunda-feira, às 8 da noite, eu venho com uma live. Então, ó, a gente tá aqui com o pessoal. Se eu tiver 10 nutricionistas marcadas aqui, 10 nutricionistas que não estão na live, segunda-feira eu trago uma atividade que a gente está fazendo com as crianças. Posso trazer até uma atividade que foi do começo desse ano. Uma atividade nova, tá certo? Fácil. Marca uma amiga que se interessa pelo tema, que pode se interessar por trabalhar com educação alimentar e nutricional em consultório ou em escolas, mas que com crianças, tá bom? E para fazer um fechamento aqui, eu quero que vocês coloquem para mim, dessa live, o que mais marcou, o que mais ficou presente para vocês. Coloca aqui para eu saber qual que foi o maior aprendizado
sobre como conduzir um grupo, né? Como iniciar um grupo. Lembra que eu disse que a condução do grupo, a gente entrar ali a fundo nas atividades, a gente poder realmente ver nuances da sequência de uma atividade, elas já são um pouquinho mais complexas. Então, eu trouxe para o começo algo que eu acho que é simples e que serve para todo mundo e que eu conseguiria falar no tempo de uma live, tá bom? E é bem importante que vocês façam esse trabalho de aprender algo aqui na live e de aplicar, de aprender e de aplicar. Então, eu já falei, por exemplo, para quem está chegando agora, eu vi que tem pessoas novas, eu já falei sobre como a gente faz venda de projetos de educação alimentar e nutricional, qual pode ser um caminho, certo? E então, olha lá, você tem um caminho para iniciar e já tem como conduzir. Tem, inclusive, na atividade passada, na live passada, uma atividade para fazer com fundamental. Muita coisa para começar. E esse é o ponto, a gente escutar e a gente colocar em prática. Escutar e colocar em prática. O que eu percebo que diferencia quem tem sucesso, quem alcança, é o colocar em prática. É a gente realmente se colocar em movimento. Tanto que isso é engraçado, porque às vezes a gente vai escutando, vai escutando, vai escutando, e demora para pôr em prática. Eu entendo totalmente. Eu lembro que um pouco antes de eu construir o curso online, eu recebia muitos pedidos. Carol, quando você vai fazer um curso, Carol? E aquilo demorou. E quando eu fui e fiz, tive o resultado, né, de ver ali as alunas conquistando seus primeiros clientes, fazendo suas primeiras atividades. Foi muito gratificante. Eu pensei, por que eu não fiz antes? Por que eu demorei tanto? E agora eu tô bem nessa de que eu começo, pego o conteúdo e aplico. Então a gente precisa fazer isso, aproveitar o conteúdo e aplicar, tá certo? Tanto que eu tô nessa, eu já contei para algumas pessoas que a gente tem curso novo daqui um mês e pouquinho. Em breve eu vou liberar a data, mas um curso muito, muito legal, que estava até lendo aqui algumas referências para elaborá-lo. E vai ser muito especial. Então, você que me segue, que está nos e-mails, está recebendo os e-mails da gente, vai ter acesso a essa informação primeiro, tá bom? Gente, é isso. Olha só, tem alguns nomes aqui marcados, eu vou esperar chegar nos 10 e aí depois eu libero o tema da live que vem. Eu agradeço você que está me acompanhando aqui, espero que eu tenha te dado um norte para você iniciar e conduzir esses grupos, tá bem? E a gente vai se ver numa próxima live. Um beijão para vocês e até breve. Tchau, tchau.